Se a gente fosse comparar com a Idade Média, os feudos estão ficando cada vez mais pobres para o rei ficar cada vez mais rico, é isso? Há essa concentração natural ao longo do tempo. A União foi criando contribuições como PIS, COFINS, que não dividem com os estados. É diferente do imposto de renda, por exemplo, do IPI, por exemplo, que há divisão, repartição com estados e municípios, mas, no caso dessas contribuições, não. Então, foi dessa forma que foi se concentrando mais na União, os municípios praticamente não perderam, então quem ficou com o principal prejuízo foram os estados, além de considerar que a base tributária dos estados, que é o ICMS, ela cada vez mais é deteriorada, porque cada vez nós estamos migrando para uma economia digital em que o conceito de mercadoria não é mais o mesmo, né? É cada vez um mundo mais digital, portanto, essa base tributária ela tem sido corroída ao longo do tempo, inclusive com decisões do STF que terminam retirando parte dessa base tributária, que tem sido motivo de muita preocupação dos secretários de Fazenda e dos governadores em geral. Rafael, eu entrevistei o governador, seu governador, né, Wellington Dias, uma semana ou duas, mas eu deixei para você falar sobre a questão financeira do Piauí. Qual é a capacidade de investimento do estado do Piauí? Bom, de fato, no atual momento, a situação fiscal é melhor do que alguns anos atrás. O estado do Piauí fez um dever de casa. Desde 2018, né, a gente passou um período muito difícil, tomamos várias medidas de contingenciamento, a ponto de hoje, a gente, além de ter, digamos assim, colocado em dia as obrigações gerais do Estado, tem uma capacidade de investimento com o Tesouro Estadual, com recursos do próprio Tesouro, mas também com a possibilidade de buscar operações de crédito, que é fundamental para você antecipar investimentos. No fundo, a capacidade de endividamento do Piauí ela é muito boa, uma das melhores do país. Nós estamos entre os 10 estados menos endividados. Por exemplo, com a União, diretamente com o Tesouro Nacional, o endividamento do Piauí é zero. É o único estado que quitou 100% das suas dívidas com a União, mas tem endividamento com o setor financeiro e alguma coisa com precatórios. Mas é um dos 10 estados menos endividados. E a capacidade de pagamento, que é medida pelo Tesouro Nacional, em função dessa melhora que eu coloquei no ano passado, dessa conjunção de fatores, o estado do Piauí terminou o ano com nota, com capacidade de pagamento para ter acesso a operações de crédito com aval da União. Então, a situação ela é mais confortável, mas, repito, a parte de despesas correntes é estrutural. Você tem que estar todo o tempo de olho nessa questão, senão não sobra para os investimentos. Então, essa é a grande luta dos secretários de Fazenda de forma geral, o que a população mais demanda, mais deseja, é o que o governador mais gosta de realizar. Você tem que ter um controle, um equilíbrio daquelas despesas correntes, comuns, de custeio, de folha. Então, esse é um desafio constante. Todo o tempo, essa dinâmica tem que estar com muita atenção, porque, senão, digamos assim, um desequilíbrio no curto prazo pode gerar um efeito estrutural muito grave. Efeito dominó. Política keynesiana, desenvolvimentista, capitalista, socialista, todos os istas que a gente tem, né? Todos os matizes se misturaram um pouco com a Covid-19, né? Quem defendia uma coisa foi obrigado a falar, não posso mais defender porque a fome tem pressa, a economia tem que fechar em algum momento. Todas as pessoas que foram responsáveis tiveram que abandonar um pouco as suas teses acadêmicas para se concentrar nas questões reais. O senhor vê alguma teoria econômica ou matemática surgindo aí como alternativa? Você compara essa crise com a crise de 29, o remédio não pode ser muito diferente do que foi aplicado em outras crises econômicas. O papel do Estado no momento de uma crise desse tamanho, ele é fundamental para injetar recursos. Não à toa, os países mais liberais do mundo aprovaram programas de estímulos fiscais, seja para trabalhadores, seja para empresas, seja para entes subnacionais, volumes em proporção do PIB muito maiores do que, por exemplo, o caso brasileiro. Então, esse remédio
no momento de crise é fundamental. É claro que no momento de normalidade econômica, você afastar um pouco o Estado dessa indução, se preocupar mais com a regulação, mais com, digamos assim, as reformas microeconômicas para deixar o ambiente de negócio mais favorável, é fácil defender no momento de normalidade econômica. Mas o Estado nunca pode perder esses mecanismos de injeção de recursos no momento de crise econômica, que se revelam periódicas. As crises se revelam periódicas, porque uma crise normalmente é gerada com a solução que é dada para a crise anterior. Então, você tem que ter realmente uma situação, eu não diria intervencionista, mas também não totalmente liberal. É um meio termo, né, que é fundamental para você atravessar no longo prazo por esses momentos, esses ciclos econômicos que se revelam, de fato, periódicos. Então, a nossa tese, é claro que vai se aperfeiçoando. Cada vez um mecanismo que é usado em cada momento histórico, ele vai se aperfeiçoando. Mas eu vejo realmente digamos assim, uma convergência para você continuar aperfeiçoando as reformas, para tornar o ambiente de negócio mais favorável, mas sem deixar de ter o Estado com um papel indutor do investimento, indutor com injeção de recursos quando necessário, mesmo que haja riscos de efeitos colaterais, como aumento do endividamento, o câmbio, a questão da inflação, mas é um remédio necessário.